A segunda preocupação que nós vemos aqui, prezados, deste homem, é que ele estava preocupado com os mandamentos de Deus. Era uma pessoa que tinha preocupação com os mandamentos de Deus. Por que nós sabemos isso? Porque quando Jesus perguntou para ele, falou com ele, se ele sabia a respeito dos mandamentos, ele disse: sim, eu tenho o conhecimento disto desde a minha tenra infância, desde a minha juventude. Então, uma pessoa, prezados, que ele conhece os mandamentos de Deus, como este homem conhecia, é porque ele investiu tempo da sua vida estudando os mandamentos de Deus. Ele procurou saber o que era certo e o que era errado, e ele sabia que ele não devia matar, não devia adulterar, não devia furtar, que ele devia honrar o seu pai e a sua mãe, que ele não devia fazer nenhum falso testemunho a respeito das pessoas. Ele vivia desta forma. Ele não somente conhecia os mandamentos de Deus, mas ele praticava, ele vivia no dia a dia pensando em fazer a coisa certa, porque era aquilo que ele conhecia a respeito do que Deus queria. Mas nós vemos que isso daqui não era suficiente. Não estava sendo suficiente ele fazer tudo aquilo, guardar todos os mandamentos de Deus, viver uma vida correta com o seu semelhante. Porque quando Jesus fala sobre os mandamentos aqui, ele está falando sobre a segunda parte dos mandamentos, do nosso relacionamento com o ser semelhante a nós. Jesus não falou sobre os primeiros 5 mandamentos, que é do relacionamento do homem com Deus, mas do relacionamento do homem com o homem, que é não matar, não roubar, não adulterar, não levantar falso testemunho, honrar o pai e a mãe. Então este homem, ele vivia isto, mas isto aqui não era suficiente. E aí nós lembramos da palavra do apóstolo Paulo, que diz: nenhuma pessoa será justificada diante de Deus pelas obras da lei. A lei, embora você faça tudo certinho, embora você siga ponto por ponto da lei, isto não dará segurança e nem certeza de salvação. Aí você vai dizer: então vamos fazer tudo o que quiser fazer. Mas nós sabemos, irmãos, que embora a salvação da pessoa não venha através da justificação, nós não podemos viver fazendo as coisas erradas. Precisamos fazer aquilo que é vontade de Deus. Sabe por quê? Porque isto é uma coisa que Deus quer de todo homem. Isto é uma obrigação segundo a lei dos homens, do nosso relacionamento com o nosso semelhante. Se nós não cumprirmos a lei, o Código Penal brasileiro, ele pode levar a pessoa para a prisão e ele vai ser condenado por matar, por roubar. Hoje já não tem mais adulterar, mas se a pessoa não honrar o pai e a mãe, se levantar falso testemunho, a pessoa poderá ser condenada pelo Código Penal de cada país, de cada nação. Então nós vemos, meus prezados, que nós precisamos ver qual é, na verdade, aquilo que Deus, ou o que é que Deus está falando com respeito aos mandamentos. Esse homem, ele praticava tudo aquilo que era exterior, mas o que Deus quer mesmo é que quando ele olha para nós, ele veja o nosso interior. O que disse Jesus? Ouviste o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela. Então, não é somente a prática do ato, mas é o seu interior, o desejo carnal. E hoje para o homem está difícil, né, pastor?
Hoje a situação e as mulheres do mundo aí, o negócio está feio, né? Tem muitos caindo no pecado porque o negócio está feio, é muito terrível. Mas Jesus também disse: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que se encolerizar contra o seu irmão, já é réu de juízo. Então veja, não é o exterior que o Senhor está querendo, não é aquilo que nós praticamos, mas sim o nosso interior. Nós precisamos andar diante de Deus. Jesus chamou os escribas e fariseus de hipócritas, porque por fora, no exterior, na prática, eles faziam tudo certinho, mas interiormente eles estavam contaminados. Então, prezados, se Jesus continuasse falando aqui, ele ia também falar: ouviste que foi dito aos antigos, não roubarás? Eu, porém, vos digo, como Malaquias dizia, vós roubais a Deus nos dízimos e as ofertas. Então não é somente eu deixar de assaltar uma pessoa, de subtrair uma coisa de uma pessoa, que eu estou praticando o pecado do roubo. Quando nós trabalhamos numa empresa, quando você é funcionário de uma empresa e você enrola o seu tempo, né? Você fica fazendo cera, você não produz o que está acontecendo ali, você está roubando o seu patrão também. Então existem muitas outras coisas que Jesus poderia falar, mas o que nós precisamos saber, irmãos, que é o nosso interior que vale diante de Deus. Será que nós poderemos medir o nosso nível de preocupação com os mandamentos de Deus hoje? E como está o meu nível? O meu nível ele está baixo, ou o meu nível de preocupação com os mandamentos de Deus é alto? Será que quando eu levanto da minha cama, eu estou preocupado em viver um dia para a glória de Deus? Será que quando eu vou para algum lugar, para alguma festa, eu vou pensando em ser ali uma testemunha verdadeira do Senhor Jesus Cristo? Eu vou ser ali a luz do mundo, eu vou resplandecer ali a glória do nosso Senhor Jesus Cristo? Este homem, meus prezados, ele estava preocupado com os mandamentos de Deus, e ele vivia, ele praticava, mas só que não era suficiente. E quando ele falou isto, nós vamos aqui ver a terceira preocupação desse jovem.